Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô por aqui para poder falar com você, ter uma conversa com você, uma abordagem simples, direta, para você que chegou aí na proteção social básica e está um pouco perdido, sem saber como fazer e o que é que a proteção social básica tem para ofertar através de uma unidade chamada CRAS. O CRAS é um centro de referência da assistência social, onde ele oferta serviços que eles não podem deixar de existir, porque são serviços, como programas e projetos voltados para uma população que vive em situação de vulnerabilidade social. A primeira coisa que a gente vai tratar hoje aqui é essa desconstrução de que o CRAS, ele é um local que ele faz o atendimento do cadastro único, né? Hoje o Bolsa Família, ou até pouco tempo atrás o Auxílio Brasil. Então há uma confusão muito grande, né? Então, quando a gente fala que trabalha num CRAS, as pessoas, você faz atendimento para o Bolsa Família. Eu tô com um problema no meu Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda que ele é administrado e executado pelo governo federal, certo? Que é para as famílias que tem que ter uma série de critérios, mas isso aí vai virar uma aula, certo? Para poder acessar esse benefício. E ele sim, muitas vezes existe uma equipe do cadastro único que está ali funcionando, né, ativamente dentro de um CRAS. E isso não é errado de jeito nenhum. Por quê? Porque o acesso ao programa de transferência de renda, ele é também destinado para essas pessoas que, paralelamente, elas são perfil para o acesso aos serviços que são ofertados no CRAS, certo? Então, a gente não pode achar que não é totalmente. Uma coisa não impede a outra de funcionar, tá certo? Mas é só para você que está chegando agora não ter também, de uma maneira engessada, essa ideia de que o programa de transferência de renda, no caso o Bolsa Família, ele está dentro do CRAS e é só isso que o CRAS oferta. Então, isso é a primeira coisa que a gente já vai derrubando, tirando aí as suas dúvidas, tá bom? Então, assim, quando a gente fala na proteção social básica, eu não posso deixar de pegar o link do que é a Política Nacional de Assistência Social e a tipificação dos serviços. Você precisa dispor desses dois documentos, que eles são norteadores para você, profissional que está chegando agora e precisa entender um pouco mais sobre como é que funciona e para quem é que se destina esses serviços que são ofertados na proteção social básica. E eu vou tratar aqui com você sobre eles. Vou trazer aqui para vocês de uma maneira bem clara, bem dinâmica, quais são os serviços que são ofertados na proteção social básica. Mas antes eu quero te dizer que proteção social, ela tem um conceito que a gente precisa dispor desse conhecimento teórico para mim poder, inclusive, chegar ao ponto de compreender por que aquele usuário está chegando no CRAS, certo? A proteção social, ela parte da ideia que é a reunião de vários órgãos que, de alguma maneira, ofertam o acesso aos direitos aos cidadãos, seja ela na moradia, na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública. Então, é uma série de órgãos que eles devem estar ali disponíveis para aquelas pessoas que dela necessitam, certo? Então, isso é proteção social. A gente tem algumas autoras que trabalham com alguns conceitos, eu vou deixar aqui para vocês depois anotado, tá bom? Disponível, né? E aí, assim, quando eu penso em proteção social básica, eu penso em CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que ele é uma unidade pública estatal, ele não pode ser fechado, certo? Se tem algum município aí que está fechando o CRAS, tem que ter uma justificativa muito boa para poder estar fechando o CRAS, tá certo? Não é uma coisa que entra um prefeito, sai prefeito e ali a gente vai mudando a maneira de se trabalhar. O CRAS, ele é instituído, certo? Existe uma legislação, existe até toda uma gama como é que se implementa um CRAS, então existe toda uma fundamentação para a existência dessa unidade pública e estatal, tá certo? E aí, mas aí vamos lá, eu fui lotada na proteção social básica e nessa proteção social básica eu fui para um CRAS. E aí, nesse CRAS, eu chego lá, a primeira coisa que eu fico apavorada é o local que ele tá,
que ele funciona. Então, é muito comum a gente ver os profissionais falando sobre isso. Gente, é muito longe, é muito escondido, é muito estranho esse local. Gente, a escolha para a implantação de um serviço como esse tem uma base, como eu já falei para vocês, inclusive teórica e metodológica de escolha para onde é que por que esse CRAS foi escolhido colocar ali, certo? Por quê? Porque existe um perfil de pessoas que precisam dessa instituição inserida naquele território. Geralmente, ele é um espaço, um território mais vulnerável que aponta indicadores, certo? Que dizem que aquela comunidade, aquela população necessita da implantação do serviço, que no caso seria um CRAS. E eu vou dizer para você por quê. Dentro da proteção social básica, existem alguns serviços que são ofertados para esse público que está numa condição de vulnerabilidade social. Dentre eles, a gente precisa ter uma atenção para as 3 características que são fundamentais para a proteção social básica, que é o PPP, que é proativo, protetivo e preventivo, é o mais focalizado a essa questão da prevenção. Por quê? Porque quando eu penso na proteção social básica, essa palavra básica, ela vai me sinalizar muita coisa, ela vai me dizer que é o básico que tem que ser ofertado. Que básico é esse? É esse PPP. Essa pessoa, ela não está numa situação de violação de direito, que aí a gente vai trabalhar na proteção social especial. Ela está numa condição de vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade social aponta diversos fatores. Aline, essa vulnerabilidade social, ela tem a ver só com a questão de renda? De jeito nenhum. A vulnerabilidade social, ela também está em relação às condições de vivência familiar e comunitária. Isso é pouco falado entre nós. As pessoas muitas vezes pensam que vulnerabilidade ela está ligada somente à questão material, mas não está. Ela está também nessas relações que se constroem na família e na comunidade. Então, uma pessoa que se direciona para um CRAS, ela tendo alguns problemas que impedem ela de acessar emprego, impedem ela de acessar educação, impedem ela de acessar saúde, impedem ela de ter acesso à documentação civil. Então, tudo isso é expressão de vulnerabilidades sociais. Aquela mãe que precisa trabalhar e ela não tem com quem deixar a criança porque não tem um acesso à educação para a criança. Então, isso são situações de vulnerabilidade. Uma pessoa que está numa situação de adoecimento mental e por esse motivo acabou sendo afastada do emprego, não conseguiu acessar o benefício do governo, não era carteira assinada, são expressões de vulnerabilidade social. E ela sim é um perfil que ela pode ir para o CRAS e pode ali ser atendido por você, inclusive, que está aqui assistindo essa aula. E você precisa estar preparado para poder atender esse usuário que ali chega naquele espaço. Eu costumo dizer que as pessoas não vão para uma unidade dessa para passear, elas vão para uma unidade dessa porque elas necessitam de algum tipo de orientação e de direcionamento que façam com que elas acessem os seus direitos. Então, quando a gente pensa o que é proteção social básica, a gente tem que pensar também que o nosso principal objeto de trabalho ali são as expressões da questão social, que elas o tempo todo estão em mudança. Então, pode ser uma situação, desde essas que eu citei para você, e também pode ser expressões mais gravosas, que aí esse usuário ele vai ser direcionado para um serviço especializado, que no caso é a proteção social especial. E aí a gente vai pensar aqui quais são os serviços. Você já entendeu que essas pessoas em situação de vulnerabilidade podem ir para esse espaço e devem ir para acessar os seus direitos. Mas quais são os serviços que são ofertados dentro da proteção social básica? Então, a gente tem o PAIF, certo? Que é um serviço de atenção e proteção à família, certo? Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que ele tem uma gama de orientações que são interessantes, importantes e são norteadores para a nossa atuação profissional quando a gente monta um grupo para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E também tem as faixas etárias, então não é só eu chegar lá e dizer que quero participar. A equipe técnica tem que saber o que é que hoje dentro do CRAS está sendo ofertado e as faixas etárias. E no serviço de convivência também, que a gente pode trabalhar isso com mais profundidade.
em futuras aulas, é que tem os percursos a serem seguidos, que são chamados de eixos, tá certo? Então, a gente tem uma outra coisa que é importante a gente sinalizar do que funciona dentro do CRAS é o acesso aos benefícios eventuais. Existe, inclusive, uma lei, né, que organiza como é que tem que ser desenvolvido isso dentro do município, os benefícios eventuais, e o que é realmente caráter da política de assistência social, tá certo? Então, uma pessoa chegou lá e pediu uma cadeira de rodas, a lei de benefícios eventuais, ela vai te dizer aonde é que essa pessoa tem que ir. E aí, órtese, prótese e demais acessos é com a política de saúde. A nossa é outras coisas que a gente pode trazer aqui para você em futuras aulas. E aí, a gente tem dentro desse CRAS uma série de serviços que podem ser ofertados, certo? E também, paralelo a esses serviços, o acompanhamento familiar, que é através do PAIF. A gente pode trazer depois para vocês, existe uma dificuldade às vezes nesse profissional, que ele se depara com algumas situações assim, Aline, todo mundo que chega no CRAS, que é do serviço de convivência, ele é do PAIF. Não, a equipe técnica, que ela é formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e orientadores sociais, ela é justamente uma das atribuições da equipe, é fazer também essa análise do que é perfil de acompanhamento familiar, como é que eu desenvolvo esse meu atendimento inicial, quais os instrumentais que eu tenho, o que é que eu tenho ali para ofertar, para que dali eu vá fazendo, afunilando, inclusive, esse perfil para saber onde é que ele vai ser inserido, se ele vai ser inserido no acompanhamento familiar ou ele é um perfil do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tá certo? Então, por hoje, estou trazendo essas informações para vocês, do que é essa proteção social básica, do que é que pode ser ofertado no CRAS, mas tirando essas dúvidas do que é que não pode, certo? E aí a gente depois vai continuar essa aula trazendo para vocês o que é o PAIF e o que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tá bom? Muito obrigada, beijão.